Então tenham todos um bom dia. Vamos dar início à defesa de mestrado do programa de pós-graduação em design da Universidade Federal de Santa Catarina, do mestrando Leonardo Augusto Brão, que apresentará o trabalho Gestão de Design, Inovação e Competitividade, Diagnóstico Empresarial em Indústrias Moveleiras do Sul do Brasil. Fazem parte da banca o professor Nelson Casarotto Filho, programa de pós-graduação em Engenharia de Produção, o professor Ricardo Trisca, atual coordenador de nosso programa de pós-graduação em Design, aos quais desde já agradecemos a sua participação, a sua disponibilidade nesse momento. Então, a partir desse momento, o Leonardo terá o tempo disponível para fazer sua apresentação. Após isso, a banca poderá arguí-lo, fazer todas as perguntas que entender necessários, comentários, sugestões. E após isso, a banca se reúne em uma sala privativa para deliberar, retorna-se ao ambiente público e faz um encerramento da apresentação da defesa de dissertação. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra, o comando da apresentação ao Leonardo. Peço para que os colegas desliguem suas câmeras e seus microfones e ficaremos atentos a qualquer mudança. Eu estou passando agora, só um segundo. Então, você tornou-se apresentador. Boa sorte, com tranquilidade. Até breve. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar de maneira especial os avaliadores, professor Ricardo Trisca, professor Nelson Casarotto e o meu orientador, professor Eugênio. E eu vou apresentar a minha dissertação intitulada Gestão de Design, Inovação e Competitividade, Diagnóstico Empresarial em Indústrias Moveleiras do Sul do Brasil. A estrutura da apresentação seguirá a mesma estrutura do arquivo da dissertação, a qual é dividida em 5 capítulos, mais as referências, que são a introdução, a fundamentação teórica, os procedimentos metodológicos, a pesquisa de campo e as conclusões. A introdução. Então, a contextualização. O contexto competitivo das indústrias vem mudando devido à globalização e à oferta de produtos e serviços ao mercado consumidor. E isto, por sua vez, afeta as empresas, pois elas começaram a competir em mercados cada vez mais exigentes. As micro e pequenas empresas são os principais agentes de desenvolvimento da economia, pois geram milhões de empregos ao redor do mundo, de maneira direta e indireta. E atrelado a isso, nós temos o design, que, de acordo com Mozotta, Klopp e Costa, quando inserido dentro de uma organização, auxilia no desenvolvimento de novos produtos e serviços, administrando as mudanças de mercado, melhorando as estratégias empresariais e agregando valor às organizações. O design orienta o processo de obtenção e sustentação de vantagens competitivas por meio de um conjunto de atividades que interferem no desenvolvimento de produtos, formas de trabalho, custos e eficiência dos produtos. Então, a capacidade de inovação que uma organização possui se baseia em um dos principais fatores que geram a competitividade. E o design é um meio para gerar essa diferenciação no mercado e estimular a inovação. A problemática. O setor moveleiro é tido como um dos mais importantes dentro da chamada indústria de transformação. E o Brasil é o maior produtor de móveis da América Latina e o 6º maior produtor de móveis do mundo, movimentando no ano de 2020 um total de 69,9 bilhões de reais e possui aproximadamente 18,5 mil indústrias de móveis, as quais empregaram no ano de 2020 mais de 270 mil pessoas diretamente.
E o Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de móveis do Brasil, contando com mais de 2.800 indústrias e 35 mil empregos diretos. E é o segundo estado que mais exporta móveis. Entretanto, como o restante do Brasil, o estado sofre pela pressão imposta pelos móveis importados, a maior parte oriundos de países asiáticos, que chegam aqui com um valor abaixo do praticado no mercado. Dessa forma, a realização de um diagnóstico permite visualizar questões externas e internas sobre a empresa, visando autoconhecimento quanto aos seus processos e métodos, e o diagnóstico também auxilia a empresa a conhecer a si própria, sob uma nova perspectiva, e fornece subsídios teóricos práticos que auxiliam no processo de formulação de vantagens competitivas orientadas para a inovação empresarial. Diante disso, com base no atual cenário da indústria moveleira gaúcha, se deu a seguinte pergunta de pesquisa: qual a relação entre o nível de maturidade do gerenciamento das atividades de design com os níveis de maturidade da inovação e competitividade em micro e pequenas indústrias de móveis? Os objetivos da pesquisa. O objetivo geral. O objetivo geral dessa pesquisa é realizar um diagnóstico empresarial visando analisar o nível de maturidade sobre o gerenciamento das atividades de design e como este se compara aos níveis de inovação e competitividade. Diante disso, foram elaborados 3 objetivos específicos. O primeiro é avaliar e mensurar a competitividade, inovação e gestão de design em micro e pequenas indústrias moveleiras. Relacionar as variáveis que se destacaram em cada avaliação e, por fim, conciliar os resultados individuais de cada indústria. Então, a justificativa e motivação. A justificativa pela relevância econômica do Brasil ser o 6º maior produtor de móveis do mundo e o maior produtor da América Latina. O Rio Grande do Sul ser o 2º maior produtor de móveis do Brasil. A questão socioeconômica, que emprega 35 mil empregos diretos. E a maior parte das indústrias moveleiras do Rio Grande do Sul são micro e pequenas empresas. A motivação pessoal, por parte do autor ter trabalhado na indústria moveleira durante vários anos, e o conhecimento da realidade das micro e pequenas empresas fabricantes de móveis. Aderência ao pós-design da Universidade Federal de Santa Catarina. Essa pesquisa adequa-se à linha de gestão do design, pois busca analisar e mensurar o nível de maturidade do gerenciamento das atividades de design e como este se compara aos níveis de inovação e competitividade em micro e em pequenas indústrias moveleiras. Então, a delimitação da pesquisa. A delimitação geográfica, ela ocorreu nos municípios de Arroio do Meio e Santa Clara do Sul, localizados no Vale do Taquari, na região central do Rio Grande do Sul. E a delimitação temporal, a fase 1 da pesquisa aconteceu em 2021 e a fase 2 nos anos de 2021 e 2022. A caracterização da pesquisa, com relação à sua natureza, ela é de natureza aplicada, tem abordagem qualitativa e quantitativa, de objetivo exploratório. Os procedimentos técnicos empregados foi uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa de campo. A pesquisa foi dividida em 2 fases, a fase 1, fundamentação teórica, e a fase 2, a pesquisa de campo. Então, a fundamentação teórica. A fundamentação teórica foi dividida em 4 tópicos: a indústria moveleira, com 2 subtópicos, a competitividade empresarial, a inovação empresarial e a gestão do design. A indústria moveleira. A indústria moveleira faz parte dos denominados setores tradicionais da economia mundial e possui uma série de aspectos em comum: um nível de dinamismo tecnológico reduzido, uma necessidade de mão de obra intensa para a produção, a utilização relativamente alta de matérias-primas de origem vegetal, uma evolução prolongada dos meios produtivos e seus produtos. A indústria moveleira absorve com mais facilidade as inovações tecnológicas desenvolvidas, sobretudo para máquinas de produção e meios de produção, ao contraponto do que ocorre com a tecnologia absorvida naturalmente pela indústria moveleira,
está o design, que desempenha um papel essencial na competitividade e inovação para este setor, principalmente no que diz relação às empresas que possuem mais capacidade e condições de investimento. A indústria moveleira brasileira, ela vem passando por uma grande transformação tecnológica desde os anos de 1980, devido em grande parte pela abertura comercial do setor, o que gerou um impacto positivo para o mesmo. As indústrias do setor moveleiro buscaram o mercado externo não somente para comercializar seus produtos, mas para também adquirir novos insumos, técnicas e equipamentos de produção para a fabricação dos móveis. A indústria brasileira de móveis é especializada na produção de móveis cuja matéria-prima é a madeira, oriunda em sua maior parte de madeira de reflorestamento, proporcionada por fatores climáticos e geográficos que possibilitam uma grande oferta de insumos. A divisão dada pelo setor moveleiro é habitualmente definida pela finalidade e pela matéria-prima predominante no móvel. Essa divisão se dá em 3 categorias de mobiliário: o mobiliário residencial, de escritório e institucional. E os móveis produzidos pelas indústrias brasileiras possuem 4 linhas de confecção: os móveis seriados, os móveis modulados, os móveis planejados e os móveis sob desenho ou sob medida. A indústria moveleira gaúcha. A indústria moveleira do Rio Grande do Sul constitui um ramo de atividade iniciado com a vinda dos imigrantes europeus na metade do século XIX, e desde o seu surgimento nota-se uma evolução tecnológica que vai das antigas marcenarias e carpintarias de atuação artesanal até uma organização industrial com produção em escala. E de acordo com a Moverx 2020, o Brasil possui atualmente mais de 21 mil empresas no setor moveleiro, e destas, 2.800 estão localizadas no Rio Grande do Sul, o que corresponde a 13,2% do total de empresas de móveis brasileiras, e as empresas de móveis gaúchas empregaram diretamente mais de 35 mil pessoas no ano de 2020 e geraram um faturamento de 8,22 bilhões de reais. A indústria moveleira do Rio Grande do Sul se depara com 2 grandes obstáculos. O primeiro desses enquanto condição do setor produtivo, pois reside na busca constante por inovação em produtos, materiais, pesquisa e desenvolvimento, entre outros. O segundo grande obstáculo que as indústrias de móveis do Rio Grande do Sul enfrentam é a necessidade de conseguir criar vantagens competitivas e fomentá-las num cenário de instabilidade da economia interna. A competitividade empresarial. De acordo com a abordagem clássica, o termo competitividade está relacionado a fatores externos à organização, onde a competitividade é determinada a partir de uma análise da indústria, observando concorrentes e consumidores, e a estratégia competitiva da empresa é o resultado da identificação das oportunidades e ações de mercado. A competitividade fundamentada em recursos da organização foi uma das abordagens clássicas pioneiras nesse sentido, a qual direcionou o foco da avaliação externa no desenvolvimento de estratégias empresariais para uma análise do interior da organização. Porter, 2009, salienta que não é possível descrever a competitividade somente pelas competências da empresa. A competitividade pode ser estruturada a partir de 3 elementos principais, o que são sistêmicos, que tratam do ambiente concorrencial, estruturais, que abordam as configurações de mercado onde a empresa opera, e internos, que representam as características e as atividades da empresa. E Menas 2016 salienta que a mensuração da competitividade é essencial para a empresa, pois gera subsídios que auxiliam na tomada de decisão, sendo que a tomada de decisão e a execução das ações deve ter como pressuposto a medição e análise do desempenho da organização, considerando as informações disponíveis. A inovação empresarial. De acordo com Schumpeter, 1984, o processo de inovação é composto basicamente por 3 fases: a invenção, a inovação e a difusão. A invenção compreende a descoberta da oportunidade comercial, a geração das ideias e os seus princípios técnicos. A inovação é a transformação da ideia em algo comercial.
A difusão dessa ideia caracteriza a expansão de uma inovação que já foi inserida no mercado em forma de novos produtos e processos. Sawney, Woolcourt e Aronis afirmaram que a inovação só é pertinente no momento em que cria valor para os clientes e para a empresa. Os autores definem como a criação de um novo e substancial valor aos consumidores e para a empresa, por meio de mudanças em uma ou mais dimensões do sistema de negócios, fazendo uso da criatividade. O processo de gerar inovação é interativo e sistêmico, desponta a partir da conjunção de conhecimentos dos recursos disponíveis à empresa e dos agentes responsáveis e das necessidades impostas pelo mercado. Ávila, Fritz e Duncan destacam que inovar no setor moveleiro não é necessariamente criar ou implantar uma tecnologia nova, mas criar uma forma de lidar com os problemas, proporcionando uma solução rápida e que atenda às necessidades e expectativas dos clientes. A gestão de design compreende as atividades de gerenciamento, métodos e habilidades necessárias para aprimorar e gerenciar os processos de design, onde a gestão do design está relacionada com os aspectos visuais e com os não visuais. Mozotta, Klopsch e Costa descrevem que a característica intrínseca da gestão do design consiste na identificação, elaboração e comunicação dos caminhos pelos quais o design pode colaborar para criar e sustentar valor estratégico para a empresa. Para a indústria, a gestão do design auxilia no desenvolvimento de produtos, processos e serviços compatíveis com as necessidades dos usuários. E segundo o Instituto de Design, a gestão do design compreende o nível tático, que seria o design corporativo, o nível operacional, que seriam os métodos, processos e pessoas, e o nível estratégico, que opera em toda a organização, gerando o diferencial que norteará os processos da empresa ao sucesso. Então, os procedimentos metodológicos. Os procedimentos metodológicos foram divididos em vários tópicos. A fase 1, a fundamentação teórica. A fase 2, que é a pesquisa de campo, a qual foi dividida em 3 etapas: o universo e a amostra, coleta de dados e instrumentos de pesquisa, o tratamento e análise dos dados, o qual englobou os instrumentos utilizados, e, por fim, os aspectos éticos da pesquisa. Então, a fase 1, a fundamentação teórica, ela teve como objetivo contextualizar os grandes temas da pesquisa, que foram o setor moveleiro, a competitividade empresarial, a inovação empresarial e a gestão de design. Essa pesquisa ocorreu em artigos científicos, que foram pesquisados em base de dados consolidadas, como o portal de periódicos da CAPES, a Scopus, o Web of Science e o Google Acadêmico. As teses e dissertações foram pesquisadas no catálogo de teses e dissertações da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, no acervo da Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina, os livros, que foram pesquisados no acervo pessoal físico digital, as homepages, que foram pesquisadas em websites sobre os temas de interesse da pesquisa. A fase 2 da pesquisa de campo, a qual foi dividida em 3 etapas: a população e a amostra, a coleta de dados e instrumentos de pesquisa, e a etapa 3, tratamento e análise dos dados. A etapa 1, universo e amostra. Para a realização da pesquisa foi utilizada uma amostra não probabilística por conveniência e foram definidos alguns critérios de inclusão das empresas na pesquisa, que são ser uma micro e pequena empresa, possuir ao menos 5 anos de atuação, produzir algum tipo de móvel e estar localizada no Vale do Taquari. A etapa 2, coleta de dados e instrumentos de pesquisa. A coleta de dados se deu através de entrevistas semi-estruturadas, as quais contaram com questões fechadas e questões de múltipla escolha. A etapa 3, o tratamento e análise dos dados. Para a avaliação do nível de competitividade, foi utilizado o MEG, Modelo de Excelência em Gestão, o qual foi criado pela Fundação Nacional da Qualidade e é utilizado anualmente no Prêmio Nacional da Competitividade Empresarial.
Essa avaliação conta com 8 critérios, os quais contam com pontuação de 6 a 30 pontos, e o questionário dessa avaliação é composto por 37 questões, onde cada alternativa representa uma pontuação, a alternativa A até 20%, a alternativa B de 20% a 50%, a alternativa C de 50% a 80%, a alternativa D de 80% a 100%. E a apresentação das respostas da empresa seguiu a mesma maneira, a mesma ordem do questionário do instrumento. E a apresentação das empresas se deu em ordem crescente, da empresa 1 até a empresa 11, e os critérios de ordem decrescente, do critério com conceito D até o critério com conceito A, evidenciando os critérios que a empresa mais se destacou. O tratamento e análise dos dados, com relação ao grau de inovação, foi utilizado o radar de inovação, que é um instrumento amplamente utilizado pelo Sebrae no Brasil. Ele é composto por 13 dimensões, sendo que a dimensão ambiência inovadora possui peso 2 para o cálculo. Ele é composto por 3 situações, e onde a pontuação de 1 ponto a 2,5 é caracterizado como uma organização pouco ou nada inovadora. 2,6 a 3,5 pontos é uma organização inovadora ocasional, e de 3,6 a 5,0 é uma organização inovadora sistêmica. Esse questionário é composto por 42 questões, e a ordem de apresentação nos resultados se deu da mesma maneira em que se apresentam as respostas das questões no questionário desse instrumento. A apresentação das empresas se deu em ordem crescente, da empresa 1 até a empresa 11. As dimensões foram apresentadas em ordem decrescente, das que obtiveram pontuação 5 até as que obtiveram pontuação 1, evidenciando assim as dimensões onde a empresa mais se destacou. Então, o tratamento e análise dos dados do nível de gestão de design foi utilizada a escada de gestão de design, desenvolvida por Kootstra, a qual é composta por 5 fatores, onde cada um tem uma pontuação em níveis individuais, os quais somam uma classificação final. Até 36 pontos, considerados sem gestão do design, de 37 a 59, a gestão do design como projeto, de 60 a 94, a gestão do design como função, e de 95 a 100, a gestão do design como cultura. Esse instrumento é composto por 21 questões. A ordem da apresentação dos resultados foi a mesma em que se apresenta nos questionários do instrumento, e a apresentação das empresas se deu em ordem crescente, da empresa 1 até a empresa 11, e os fatores em ordem decrescente, do nível 4 ao nível 1, evidenciando assim os fatores que a empresa mais se destacou. E com relação ao tratamento e análise dos dados, foi elaborado um diagnóstico para conciliação e discussão dos resultados, onde foram elaborados os diagnósticos e esquemas com a junção das 3 avaliações, foram relacionadas e conciliadas as variáveis onde as empresas mais se destacaram, e foi elaborada uma comparação com a fundamentação teórica. Então, os aspectos éticos da pesquisa. Para a realização desta pesquisa, foi elaborado um termo de consentimento livre e esclarecido, o qual informou aos participantes da pesquisa e à indústria participante o viés dessa pesquisa. Os participantes foram informados também que a contribuição nesta pesquisa seria sigilosa, assegurando a privacidade do nome dos participantes, do nome da indústria, a imagem, marca e sons. Então, o capítulo dos resultados e a pesquisa de campo, a apresentação e análise dos dados. E em setembro de 2021, foi realizado um teste piloto com uma indústria moveleira em Arroio do Meio para validação dos instrumentos. O teste piloto se apresentou apto à coleta dos dados, pois todos os instrumentos utilizados já são amplamente conhecidos no meio acadêmico e amplamente validados.
Para a pesquisa foram convidadas 39 indústrias, entretanto, somente 11 aceitaram participar da pesquisa. Essas 39 indústrias convidadas foram localizadas em 8 municípios do Vale do Taquari. Entretanto, as 11 empresas que participaram são localizadas no município de Arroio do Meio e Santa Clara do Sul. Para a apresentação do nível de competitividade das empresas, tanto como nível de gestão, design e inovação, serão apresentadas somente as 2 primeiras empresas, devido ao tempo para apresentação e ao grande número de empresas que foram pesquisadas. Então, o nível de competitividade global das indústrias participantes dessa pesquisa alcançou a pontuação média geral de 60,2 pontos, e um conceito médio geral C. Aqui se apresenta o nível de competitividade da empresa 1, o qual alcançou 60,6 pontos, e um conceito geral C, destacando que a empresa alcançou o conceito máximo somente em um dos critérios, que foi informações e conhecimento. E dessa forma, a empresa apresenta estratégias competitivas mais voltadas à excelência operacional e na relação com o cliente. A competitividade desta empresa se estrutura principalmente a partir de elementos internos à empresa, devido às características em seus processos. O nível de competitividade da empresa 2, o qual alcançou a pontuação de 84,4 pontos, e um conceito médio geral D. Observa-se que essa empresa alcançou o conceito máximo D em 6 dos 8 critérios avaliados, o que apresenta que a empresa apresenta estratégias competitivas mais voltadas à excelência operacional e à relação com o cliente, porém apresentando também estratégias competitivas no âmbito da inovação em produto. A competitividade desta empresa se estrutura principalmente a partir de elementos sistêmicos, os quais envolvem o ambiente concorrencial desta empresa. O grau de inovação. A média do grau de inovação global das indústrias participantes foi de 3,5 pontos, resultando numa média que se apresenta como inovação ocasional. Contudo, a pontuação está bem próxima de uma inovação sistêmica. O grau de inovação da empresa 1 foi um total de uma média de 3,27 pontos, resultando numa inovação ocasional. A inovação desta empresa, segundo o objeto, pode ser definida em 2 tipos, a inovação de produto e a inovação organizacional. Observa-se também que essa empresa atingiu a pontuação máxima em 3 das 13 dimensões avaliadas. O grau de inovação da empresa 2 foi um total de 3,96 pontos, resultando numa inovação sistêmica. A inovação desta empresa, de acordo com o objeto, pode ser definida em 3 tipos: de produto, de processo e organizacional. Observa-se no radar desta empresa que ela alcançou a pontuação máxima em 6 das 13 dimensões avaliadas. O nível de gestão de design. O nível de gestão de design global das indústrias atingiu o nível 2 na escala de design, somando 52 pontos, o que, segundo Codstra, é a gestão de design como projeto, onde as empresas não apresentam muita maturidade com relação ao design. Observa-se aqui que a empresa 10 atingiu o degrau nível 1, a empresa 1, 2, 3, 5, 8, 9 e 11 atingiram o degrau nível 2, e a empresa 4, 6 e 7 atingiram o degrau nível 3. Então, o nível de gestão design da empresa 1, ela alcançou o degrau nível 2, somando 58 pontos, e de acordo com Codstra, nesse nível, o design é implantado baseado nas mudanças de estilo, linhas de produtos, projetos e melhoria nos produtos já comercializados. Observa-se que 3 dos 5 fatores analisados alcançaram o degrau nível 3 e 2 dos fatores alcançaram o degrau nível 2. O nível de gestão da empresa 2 alcançou um degrau nível 2, somando 55,5 pontos. E nesse nível, o design é implantado baseado nas mudanças de estilo,
linhas de produtos, projetos e melhorias nos produtos já comercializados. Observa-se que um dos fatores analisados alcançou o degrau nível 4, 2 dos fatores alcançaram o degrau nível 3 e outros 2 fatores alcançaram o degrau nível 2. E a partir dos resultados individuais de cada empresa, foram realizados os diagnósticos que englobaram as 3 avaliações para a identificação da colocação das empresas em cada uma das avaliações. Então, o diagnóstico da empresa 1, ela foi a 6ª empresa mais competitiva, a 6ª empresa mais inovadora e a 4ª empresa que melhor gerenciou as atividades de design dentro das 11 avaliadas. A empresa possui 64 anos de atuação, opera no mercado estadual de móveis planejados e sob medida em madeira maciça e MDF. Observa-se uma relação nas variáveis analisadas, na competitividade, no critério informações e conhecimento, pessoas e clientes, na avaliação da inovação, na dimensão relacionamento, o que apresenta que a empresa emprega suas estratégias, ações e esforços mais voltados à relação e ou conexão com o cliente, sendo esta característica uma das mais visíveis no contexto da empresa. O diagnóstico da empresa 2, ela foi a empresa mais competitiva, a 2ª mais inovadora e a 5ª empresa que melhor gerencia suas atividades de design. Ela possui 31 anos de atuação, opera no mercado estadual, fabricando móveis sob medida em MDF, a única empresa que atingiu o conceito geral D na avaliação da competitividade, e observa-se uma relação no critério pessoas na competitividade e na inovação na dimensão processos, o que evidencia que a empresa possui um gerenciamento constante e eficaz dos seus processos internos. O diagnóstico da empresa 3, ela foi a 4ª empresa mais competitiva, a 7ª empresa mais inovadora e a 7ª empresa que melhor gerenciou as atividades de design. Ela possui 11 anos de atuação no mercado estadual, em móveis sob medida em MDF. Entretanto, observa-se uma discrepância com relação às suas variáveis, pois a empresa alcançou um conceito máximo no critério clientes, na avaliação da competitividade. Entretanto, na dimensão clientes, na avaliação da inovação, a empresa alcançou uma pontuação média, o que apresenta uma disparidade quanto às suas atividades e ou ações nessas variáveis. O diagnóstico da empresa 4, ela foi a última colocada na avaliação da competitividade, a 9ª colocada na avaliação da inovação e a 3ª empresa que melhor gerenciou as atividades de design. Ela possui 28 anos de atuação no mercado estadual em móveis sob medida e MDF. Observa-se uma discrepância nos resultados. No critério processos, na avaliação da competitividade, a empresa obteve um conceito na média. E na dimensão processos, da avaliação da inovação, apresentou uma pontuação menor e no fator processo da gestão do design, alcançou o degrau nível 4, o que evidencia uma disparidade da empresa com relação aos seus processos nas diferentes áreas avaliadas. O diagnóstico da empresa 5, ela foi a 10ª colocada na avaliação da competitividade, a última colocada na avaliação da inovação e a 8ª empresa que melhor gerenciou as atividades de design. Ela possui 14 anos de atuação no mercado regional, fabricando móveis sob medida em MDF. Ela apresentou uma constância nos resultados, apesar de pontuações baixas em todos eles. Pode observar-se que a empresa obteve pontuações baixas nas variáveis clientes, na competitividade, e clientes na inovação, onde a empresa alcançou um conceito acima da média na competitividade e uma pontuação na média na inovação, o que evidencia que a empresa possui uma certa preocupação em relação a seus clientes. O diagnóstico da empresa 6, ela foi a 8ª empresa mais competitiva, a 5ª mais inovadora e a 2ª que melhor gerenciou as atividades de design. Possui 14 anos de atuação no mercado estadual em imóveis sob medida em MDF. Houve uma similaridade nos resultados com relação ao critério processos da competitividade, a dimensão processos da inovação
e ao fator processo da gestão design, o que indica que a empresa possui um gerenciamento constante e eficiente dos seus processos internos, apresentando um direcionamento apontado para o desenvolvimento do negócio. Com relação ao critério clientes da competitividade e a dimensão inovação clientes, o que indica que a empresa preza pelo relacionamento e conexão com seus clientes. O diagnóstico da empresa 7, ela foi a quinta empresa mais competitiva, a terceira empresa mais inovadora e a empresa que melhor gerenciou as atividades de design. Ela possui 13 anos de atuação no mercado estadual, em móveis sob medida e MDF. Então, apresenta-se uma similaridade nos resultados, no critério processos da competitividade e no fator processo da gestão design, o que evidencia que a empresa possui um gerenciamento constante e eficaz de seus processos internos e uma busca constante do desenvolvimento e crescimento do negócio. O diagnóstico da empresa 8, ela foi a segunda empresa mais competitiva, a quarta empresa mais inovadora e a sexta empresa que melhor gerenciou as atividades de design. Ela possui 13 anos de atuação no mercado estadual, em móveis sob medida em MDF. Observa-se uma similaridade nos resultados, no critério clientes da competitividade, na dimensão clientes da inovação, o que indica que a empresa preza pelo atendimento e mantém uma relação de excelência com seus clientes. Outra similaridade, no critério processos da competitividade, na dimensão processos da inovação, e na gestão do design no fator processo, o que indica que a empresa preza pelo gerenciamento eficaz de seus processos internos, visando o desenvolvimento da organização. O diagnóstico da empresa 9, ela foi a sétima empresa mais competitiva, a oitava empresa mais inovadora e a 10ª empresa que melhor gerenciou as atividades de design. Ela possui 17 anos de atuação no mercado regional, em móveis sob medida e madeira maciça, em MDF e metal. Apesar das pontuações baixas que a empresa obteve, observa-se uma similaridade nos resultados, o que indica um padrão de atuação da empresa, pois a empresa obteve pontuações médias no critério clientes da competitividade e na dimensão clientes da inovação, o que indica que a empresa apresenta uma preocupação em manter um bom relacionamento com os clientes. O diagnóstico da empresa 10, ela foi a nona empresa mais competitiva, a 10ª empresa mais inovadora e ficou em último lugar na avaliação da gestão do design. Ela possui 31 anos de atuação no mercado regional, em móveis sob medida, em madeira maciça, MDF e fabrica esquadrias em madeira. Apesar das pontuações baixas nos instrumentos, observa-se uma similaridade nos resultados, o que indica um padrão de operação da empresa, pois a empresa obteve pontuações acima da média no critério clientes da competitividade e na média na dimensão clientes da inovação, que demonstra que a empresa apresenta uma certa preocupação em manter um bom relacionamento com os clientes. E, por fim, o diagnóstico da empresa 11, ela foi a terceira empresa mais competitiva, a empresa mais inovadora e a nona empresa que melhor gerenciou as atividades de design dentre as 11 avaliadas. Ela possui 8 anos de atuação no mercado local e fabrica móveis sob medida em MDF, e apresentou uma similaridade nos resultados, no critério clientes da competitividade e na dimensão clientes na inovação, o que indica que a empresa preza pelo atendimento e mantém uma relação de excelência com seus clientes, no critério processos da competitividade, na dimensão processo da inovação, o que indica que a empresa preza pelo gerenciamento eficaz dos processos internos, visando o desenvolvimento da organização. Então, aqui, a partir dos diagnósticos realizados, observa-se um destaque para as variáveis analisadas. Na competitividade, os critérios que mais se destacaram foram os critérios pessoas, liderança, clientes, sociedade e processos. Na inovação, as dimensões que mais se destacaram foram a dimensão rede, plataforma, soluções, relacionamento e cadeia de fornecimento. E na escada, na gestão de design, os fatores que mais se destacaram foi o conhecimento dos benefícios de design, processo e expertise.
E as conclusões do trabalho. As conclusões, com relação aos procedimentos metodológicos empregados, estes foram considerados satisfatórios. E no que se refere às contribuições da pesquisa do ponto de vista científico, com base nos instrumentos empregados, foi possível verificar as atividades que cada uma das indústrias participantes desenvolve, verificando-se assim ações ou estratégias que as indústrias utilizam para se diferenciar no mercado. E esta pesquisa possibilitou uma visão sistêmica dos processos adotados pelas micro e pequenas empresas produtoras de móveis, o que permitiu uma conciliação dos resultados identificados pelos instrumentos, permitindo assim uma identificação de semelhanças entre o desempenho das indústrias dentro das variáveis analisadas. As conclusões, com relação às limitações da pesquisa, destaca-se principalmente a pandemia do Covid-19 como principal empecilho, uma vez que a abordagem da pesquisa de campo foi modificada após o início do isolamento social. Com relação às percepções do pesquisador, a participação no núcleo de gestão de design e laboratório de design de usabilidade, que proporcionou condições de pesquisa adequadas, contribuindo para conhecimento, aprendizagem e experiência junto a uma equipe multidisciplinar. Destaca-se o conhecimento e aprendizagem adquirido sobre o processo de gestão do design de forma prática, além da compreensão e entendimento da importância em planejar e organizar os procedimentos e instrumentos para a coleta e analisar os dados. Com relação a estudos futuros, recomenda-se a realização de uma pesquisa de mesmo cunho e direcionamento científico com o universo das micro e pequenas empresas produtoras de móveis do Vale do Taquari, com o intuito da elaboração de um diagnóstico setorial regional, e outra oportunidade de avaliação do setor se daria por meio da divisão das indústrias em categorias ou grupos específicos quanto ao foco em produtos, métodos de produção, áreas de atuação, segmentos, entre outros, a fim de identificar semelhanças no comportamento com relação aos níveis de maturidade da gestão do design, inovação ou competitividade, mapeando assim as indústrias com estratégias ou processos similares. Com relação às referências utilizadas para a elaboração desse trabalho, foram um total de 120 referências, 45 livros, 15 teses e dissertações, 46 artigos, 6 sites e 8 outras referências, como leis, manuais, entre outros. E fica aqui o meu agradecimento, em especial à CAPES, pelo fomento da Bolsa, que me permitiu realizar essa pesquisa, à Universidade Federal de Santa Catarina, ao Pós-Design, ao Núcleo de Gestão de Design, ao Laboratório de Design e Usabilidade. Um agradecimento especial ao meu orientador Eugênio Merino e a todos que assistiram a apresentação até aqui. Meu muito obrigado. Obrigado, Leo, pela apresentação. Convido os professores Casarotto, né, e Trisca a abrir suas câmeras para darmos início à segunda etapa, né, da defesa da dissertação do Leonardo, na qual passaremos a palavra para os membros da banca para fazer suas colocações. Então, como é de praxe, passo a palavra ao professor Casarotto, para o qual novamente agradeço, né, a sua disponibilidade de sempre. Fique à vontade, professor. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço ao Merino e ao Leonardo pelo convite. Cumprimento o professor Ricardo, que é da banca, vendo ali, participando ali, a professora Gisele também. Eu cumprimento todos que estão assistindo à defesa e dizer que é um assunto que eu gosto, né? Se tratou de uma aglomeração de empresas e de competitividade de uma aglomeração de empresas, que se chama de cluster de APL, como queiro chamar. É um assunto que eu estou bastante envolvido há tempo, né? Então é com enorme satisfação que eu estou participando aqui. Tá? Primeiro, sobre o trabalho, eu diria que ele tem uma estrutura perfeita aí de
de dissertação de mestrado, né? Porque faz a pesquisa bibliográfica, faz uma pesquisa de campo, depois apresenta a avaliação bastante detalhada, né? Até detalhada demais na apresentação empresa por empresa, né? Sobre os resultados de cada empresa nesses três fatores, né? Competitividade, inovação e design. Então, tem estrutura de conteúdo de dissertação, primeiro ponto. Entrando dentro da... e o assunto é importante, né? O assunto é importantíssimo. A indústria de imóveis tem em todo o Brasil, gera empregos, é a típica empresa, aquela da curva U de escala ideal, né? Uma empresa de imóveis muito grande é muito complexa de se administrar, ela tem um tamanho máximo, digamos assim, sempre, né? Então, é aquele tipo de empresa que, dominado por pequenas e médias, ou seja, gera empregos, né? Distribuição de renda, etc., é muito importante. E está envolvido com tecnologia de tintas, equipamentos, de pintura com secagem ultravioleta, etc., ferramentas, né? É uma indústria bastante relacionada com a parte mecânica, digamos assim, né? Com a parte química, né? Então, a escolha da indústria de imóveis é altamente importante. Até a dissertação é importante. Agora, tenho as minhas colocações. Bom, vamos começar com o resumo, né? Eu acho que o resumo está bem feito. Só na parte final é que eu tenho algumas colocações. Eu estou olhando aqui, vou botar e tirar óculos aqui, porque eu estou usando aqui o celular. Lá no final das conclusões foi colocado que competitividade, o conceito geral C, totalizando 60 pontos, depois a média de gestão de design chegou ao degrau nível 2, somando 52 pontos. Eu acho que não precisa colocar em grandes detalhes essa conclusão, né? Porque tem escala aí de 0 a 100, tem escala de 0 a 5, escala de 0 a 4. Então, simplesmente coloca... No resumo, não precisa ser detalhado. Ficou acima da média, abaixo da média, né? Razoável, muito bom. No resumo, não tem problema. Lá dentro, sim, vai ter que especificar direitinho. No resumo, senão o cara se perde. O que é 60, o que é 5, o que é grau 2, misturando escalas diferentes, né? Resume se está bom, médio, mal, acima da média, abaixo da média. O resumo é para isso, né? Bom, vamos lá. Na introdução, sobre a importância do design, eu acho que tinha que colocar a importância do design na indústria de imóveis. Isso é importante porque, se a gente pegar as indústrias, né, e pegar a classificação geral, elas começam lá com indústria de posição fixa e indústria de posição móvel. A indústria de posição fixa é um fabricante do navio ou um prédio, né? De posição móvel, então aí tu tem a classificação dos produtos com forma e produtos com propriedade, né? Produtos com propriedade, o exemplo é gasolina. Produtos com forma, os móveis, né? Então, existe a importância do design de produto mais em alguns segmentos, menos em outros. Até na gasolina é um produto com propriedade, né? Não tem lá na fabricação, mas tem lá na ponta da cadeia, lá na bomba da gasolina, que ela pode, né? Que ela
Então, está na cadeia mais indiretamente, eu passo que nos móveis é direto ali, né? Então, é bom colocar isso aí, não generalizar essa importância, mas ela é mais importante em alguns segmentos do que outros, ela aparece em mais segmentos do que outros. É bom deixar claro e jogar justamente os móveis. É nos móveis que é o típico daquele segmento que ele é diretamente importante, né? Fundamental, né? Aí pode dizer que é fundamental mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. O que mais eu ia colocar aqui? Sobre o objetivo, ainda na introdução, está lá, realizar um diagnóstico empresarial. Eu acho que, colocado assim, ele te induz a pensar que isso é uma consultoria, não um trabalho científico. Tinha que melhorar a escrita, né, a redação desse objetivo, que parece que vai fazer uma consultoria, ou realizar um diagnóstico empresarial para ver a inovação, competitividade, design, etc. Então, eu acho que o objetivo tem que dizer aonde é que tu quer chegar através do diagnóstico, né? Talvez isso aí possa até mexer com o título, né? Tem que teria que pensar aí com o Merino, mas eu achava bom reescrever o objetivo para não dar a ideia de que isso é uma consultoria. Não, não é uma consultoria. Eu estou tentando descobrir coisas ali através de um caso onde tu vais fazer um diagnóstico, né? Mas fiquem abertos aí para pensarem, né? Outro ponto, já no capítulo lá da revisão bibliográfica e das ferramentas, né? Eu teria uma consideração a ser feita que a ferramenta de competitividade ali, que é um modelo de excelência em gestão, modelo MEG, né? E tu olha os fatores e tu vê nitidamente que é uma ferramenta de avaliação de competitividade individual, né? Já em 96, o professor Jörg Stammer, quando esteve aqui em Santa Catarina, trouxe aquele modelo de competitividade sistêmica em que ele falava que a competitividade da empresa é dada pela sua competitividade individual, pela competitividade coletiva, ou seja, a capacidade das empresas conseguirem arranjos, no caso da Itália, os consórcios, né? Ou algum tipo de associação ou cooperação em compras ou coisas desse tipo aí, né? Seria competitividade coletiva. E depois a competitividade regional, ou seja, a interação das empresas com as instituições de suporte na região, os SENAIs, os SEBRAES, EPAGRE, etc., e a inter-relação entre essas instituições, montando programas para essas empresas, né? Além do ambiente meta, que ele chamou lá, que é a capacidade de autogestão ali da região ou daquele cluster, né? Isso aí foi algo importantíssimo, porque, por exemplo, os bancos passaram a analisar as empresas colocando esse aspecto, né? Não, a empresa não é individual, tem que analisar a região ou o cluster onde ela está como um todo ali e ver o que está acontecendo ali, né? Não posso analisar uma empresa de São Bento imóveis isoladamente, tem que analisar como é que vai o São Bento, porque São Bento está concorrendo com um cluster de imóveis da Polônia, ou um da Itália, ou um da China, né? Então a análise passou a ser diferente. Mas, claro, isso influenciou, né? Isso aí veio antes, foi feito antes do de criar aquele programa dos APLs lá pelo Sebrae, né, com
o pessoal dos pós de economia, aí, fazendo dissertações de mestrado, avaliando os arranjos produtivos pelo Brasil. Então, ele nos trouxe essa ideia, ela foi bastante difundida. Claro, o primeiro passo é a competitividade individual. Depois tu vai passar para a competitividade coletiva, né? E mesmo na inovação eu vi que o radar, uma das dimensões é rede, mas ali na dimensão rede fala em comunicação com o cliente. E alguns responderam rede como comunicação com fornecedores, né? Então, esse entendimento de rede pode ser bem mais amplo, né? Existe alguma coisa ali na região de marca regional, ou de estilo de móveis da região, né? Como poderia ter em Gramado. Meus móveis aqui eu comprei em 76, estou aqui em casa ainda, já no quarto forro. São móveis de Gramado, me casei em 76, vamos lá comprar os móveis, estão aqui em casa, aquele estilo mais bruto, né? Lá de Gramado, mas ele tem estilo, né? Móveis de Gramado, e essa marca aí ficou Móveis de Gramado. Existe alguma coisa lá no Vale do Taquari nesse sentido, né? Então, eu não vi nesse diagnóstico alguma coisa desse sentido. Isso aí é extremamente importante aí, né? Na competitividade do grupo. Mas, claro, tu não vai começar do zero de novo a pesquisa, está apresentando a dissertação, mas tu fizesse uma parte importante, que é a competitividade individual. Realmente é importantíssimo. Então, o que eu acho que tu teria que fazer? Já desde a introdução, lá nas limitações, já colocar que tu está te restringindo à competitividade individual. Pronto. Tá? Lá na revisão bibliográfica, tu pode ter algumas 2 páginas ali mostrando, falando sobre competitividade coletiva, né, arranjos, redes ou coisa parecida, interação com instituições de suporte, né? Mas deixar claro ali que isso é uma etapa posterior. O que tu está fazendo é competitividade individual. Então, deixa claro, tu está avaliando a competitividade individual das empresas. E lá no final, nas conclusões, né, e recomendações, tu vai colocar como sugestão para trabalhos futuros que seja avançado. Quer dizer, incluído nesse modelo MEG, né, algumas variáveis ou critérios de competitividade coletiva. Também lá no radar de inovação pode ser ampliado esse conceito de rede aí para a competitividade coletiva, né? Instrumentos coletivos de inovação ou coisa parecida, marca regional, estilo regional, etc. Né? E o design também, né? Colocar isso aí para o próximo estudo, né? Talvez teu doutorado aí coloque isso aí. E por fim, lá nas conclusões, eu acho que teria que ter um item a mais ali, separado, porque ele apresentou 11 empresas, né? Apresentou as empresas e mais 2 parágrafos e terminou. Mas eu gostaria de ver a correlação mesmo, competitividade, aí eu já falo competitividade individual versus inovação versus gestão de design. Eu acho que tem que ampliar isso aí. Algumas correlações, não, tem a ver uma coisa com outra, não, e não analisar empresa por empresa. No geral, né? Empresas que são competitivas têm a ver com boa gestão do design, são inovadoras, né? Tu já tem as informações todas, então gasta mais umas páginas ali para mostrar
essa conclusão, talvez até coloque um item lá, não sei qual é o capítulo lá, ponto qualquer coisa, né? 4 pontos, não sei o que, lá, que é essa análise conjunta aí da inter-relação, do cruzamento, né? Entre os três competitividade individual, inovação e gestão do design. Ok? Essas são as minhas considerações. Eu acho que o trabalho tem um bom conteúdo, boa estrutura, mas queria te deixar claro algumas coisas, até que ponto tu foste nesse estudo e o que pode ser feito depois para ampliar, né, o estudo e deixar ele mais completo. Né? Não sei se o Leonardo quer falar alguma coisa. Não, eu agradeço as considerações, professor Casarotto. Com certeza a gente vai trabalhar o texto em cima disso. Ok. Então eu devolvo para o Merino. Obrigado, professor Casarotto. Né? Sem dúvida, né, o motivo, né, da sua presença, e como você viu no texto também, várias vezes referenciado, né, pela sua experiência e pelos seus trabalhos né, nas clusters, nos grupos, na produção, na competitividade, etc., e que nos serviu de bastante inspiração para tentar, né, estruturar o trabalho do Léo, especificamente no polo moveleiro. Então, passo a palavra para o professor Trisca, né? Por favor, fique à vontade para seus comentários. Bom dia a todos. Professor Merino e Leonardo, obrigado pelo convite para participar dessa banca. Professor Casarotto, um prazer partilhar esse momento solene com o senhor. Aos colegas professores que estão assistindo, professora Gisele em especial, uma brilhante militante do design, que eu tenho muita alegria de ser colega do pós-design, e aos demais. Professor, eu vou dividir a minha intervenção em 2 momentos: documento e interpretação do que está escrito. Eu estou olhando assim porque eu estou com uma tela maior, então eu estou distorcido porque o computador está aqui embaixo da mesa. Eu me associo às observações do professor Casarotto e me permito fazer alguns destaques, em especial ao título, por exemplo. O título anuncia uma avaliação das indústrias moveleiras do sul do país. Mas eu não vi citação a São Bento do Sul, oeste do Paraná, coisa parecida. É uma condição regional do Rio Grande do Sul. A região sul é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né? Então, a gente está fazendo um estudo pontual, regional, válido, não há problema, porém, o título anuncia outra coisa. Né? Então, a gente tem essa associação direta sul do Brasil e Rio Grande do Sul, mas não, sul do Brasil é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E esse recondicionamento do título talvez venha com a combinação das intervenções do professor Casarotto e minha ao final aqui. Eu me permito começar pelo resumo, aonde eu vou fazer um exemplo só de uma interpretação, mas que em alguns trechos do texto ele se mostra repetitivo. Na segunda linha do resumo, tem ali, ele começa: as micro e pequenas empresas são agentes de desenvolvimento da economia mundial, pois geram milhões de empregos diretos e indiretos, causando um estímulo entre a competição econômica, criando novas oportunidades para o desenvolvimento de produtos, serviços, fator que estimula a competitividade e inovação. Essa frase do meio ela já é repetida embaixo, e também ela não causa, ela promoveria, né? Eu, a título de ilustração, e dividindo com outras ocorrências do texto, eu retiraria essa frase, porque esse estímulo à competição já está na parte de baixo, estimula competitividade e inovação. Então,
me permitindo ser detalhista, eu recomendaria essa revisãozinha, assim. Eu entendo que isso é natural, porque agora tu já superaste a parte de apresentação, a pressão da apresentação está superada, você consegue ter uma leitura mais fluida e perceber essas empolgações, assim, que fazem parte do processo de maturação, né, ao qual tu te dedicaste esse tempo. Parece que eu só estou falando coisa ruim e não cumprimentei você pelo seu trabalho. Nota-se ao longo do texto um trabalho exaustivo, criterioso, de identificação de aspectos de avaliação, e como foi apontado pelo professor Casaroto, o título do trabalho não faz jus a todo esse teu esforço, né? Ele sugere, sim, uma prestação de serviço, e o teu trabalho usa a tua exploração regional para alguma coisa. Só que essa alguma coisa pós a pesquisa não está detalhada como um produto da sua intervenção de investigação científica. Só tem o teu relatório de especialista de um serviço prestado, de um diagnóstico individualizado de 11 empresas. Mas isso serviu para formular o quê? Qual a entrega sua pós-dissertação? O que um outro pesquisador que queira se valer do seu trabalho, ele pode fazer? Como é que ele pode repetir esse seu experimento? Você está propondo algum modelo? Você está propondo alguma abordagem de avaliação? Como o professor Casaroto destacou, a comparação entre grau de concentração de conhecimento versus presença de gestão de design. Existe alguma relação disso? Enfim, uma situação que merece uma recondução, porque tu sugere, no objetivo geral, visando analisar o nível de maturidade. Essa condição é altamente subjetiva. Você quer dizer em termos de quê? De presença no mercado, de participação no nicho de mercado, proporção de intervenção no mercado. O que é a maturidade? Tempo de existência? Né? Então, se a maturidade é medida pelo nível de gestão de design empregado, mais forte ainda fica a importância de fazer a correlação entre as variáveis que tu apontas, né? Nos objetivos específicos, eu sempre vejo como uma condição diferenciada das etapas necessárias à realização do trabalho. E aqui, avaliar e mensurar a competitividade certamente é um item do seu trabalho, é uma etapa intrínseca ao seu processo de pesquisa. Relacionar essas variáveis em cada avaliação, ok, já pode ser uma coisa complementar. Agora, conciliar os resultados individuais de cada indústria, eu não entendi a presença disso como objetivo específico se a gente em cima já está falando relacionar as variáveis, né? Então, de fato, é um diagnóstico individual. Então, essas coisas que seria, enfim, objeto de interesse dentro dessa situação. Na justificativa também a parte de texto, mas aí eu mando o arquivo com as minhas anotações ao professor Merino, porque em algum momento tu fazes referência como este se compara, mas tu tem dois sujeitos anteriores e eu não sei de qual tu está te referindo e tal, então eu vou mandar isso anotado. Na delimitação de pesquisa, eu insisto em relação ao objetivo, você faz o destaque lá. Essa pesquisa delimita-se teoricamente aos temas tal, com a proposta de realização de um diagnóstico empresarial para a verificação do nível de maturidade quanto à gestão do design, nível de inovação e competitividade. Ponto. Tua ação é a realização de um diagnóstico empresarial.
Na verdade, tu está anunciando um serviço prestado, né? Então, tem alguma necessidade de reconfigurar a declaração da importância do seu trabalho, que não se limita a isso, insisto. Quanto à amostra, no parágrafo seguinte, você fala sobre requisitos de inserção para a participação da pesquisa. Aí, lá na frente, você apresenta nos seus procedimentos metodológicos toda essa sua exploração e delimitação de região circunscrita a uma parte do Rio Grande do Sul, um comportamento atípico, né? Então, de novo, eu me reporto ao título, aonde ele sugere uma amplitude de intervenção que não foi considerada nas conclusões, né? Outra coisa que chamou a atenção, estou buscando aqui no texto, foi a própria escala de pontuação, na página 60, lá, tabela 4, aonde essa sua escala, informações e conhecimento tem um nível mais baixo de pontuação. Eu entendo que esse é o questionário que você buscou, que já é aplicado com organização e tal, mas a gente tem insistido muito sobre a associação de design, a transformação desses valores, em especial sobre informação e conhecimento, como sendo elementos diferenciadores da capacidade de competição de uma organização. E aqui ela tem a menor escala, né? E pessoas têm escala 9, quando a parte teria uma outra forma. Eu estou só fazendo uma provocação, na verdade, é quase uma insolência minha, porque eu estou mexendo com um questionário que foi consolidado e é utilizado no Sebrae. Mas me parece oportuno uma intervenção, porque os preceitos de design são justamente diversos dessa escala de importância. Design é para pessoas, informação e conhecimento são os elementos de transformação. Então, se a gente está buscando isso, seria interessante pelo menos um registro da percepção dessa fragilidade, porque o contexto geral vai te chamar a se pronunciar sobre isso, né? Enfim, eu estou vendo aqui outras coisas, já estou terminando. Outras questões, né, que remetem sempre a essa situação do título, basicamente, né? Quer dizer, a sugestão, né? Bom, já perguntei se o comportamento verificado é válido no oeste do Paraná ou norte de Santa Catarina, onde tem também concentração mobeleira. A empresa 11, né, que você apresentou ali, ela é a mais inovadora, porém não tem design, né? E a gente, como destacou o professor Casaroto, por que isso é, se a gente defende que o design aplicado ordenadamente numa empresa é um fator de transformação e de inovação, e a gente tem que a empresa é considerada mais inovadora não tem design. Então, gostaria que isso fosse relativizado ou entendido, porque é um tiro do pé, né? a, a, a forma seca e solta como está apontado isso, né? Aqui, na percepção do pesquisador, no 5.2 lá à frente, eu de fato não entendi. Porque quando tu fala percepção, eu imaginava justamente a tua intervenção em relação a essa conjugação de resultados isolados, né? Mas assim, tu tratou cada empresa com rigor absoluto, com toda a obediência metodológica, tudo certo, porém,
ficou isolado, uma empresa aqui, outra empresa ali, outra empresa lá, mas o que isso gerou ao final? E nas tuas percepções eu imaginava exatamente que tu nos apresentasse essas relações de dependências, contradições e coisas do gênero. E aqui é o esperado, né? Então, você agradece ao laboratório e aos instrumentos analisados, né? Mas a percepção, eu imaginava que seria realmente essa sua interpretação disso, né? Ao final, se me permite, eu gostaria de te fazer uma outra pergunta. A própria conclusão que você apresentou nos slides, ela concorre com o título, né, em relação ao espectro, né? Então, lá nos estudos futuros, você limita também e fala sobre um diagnóstico setorial, regional e tal, teria rever. Mas o que eu queria te perguntar é, qual a entrega da dissertação? Qual produto? Da forma como redigida, destaca o serviço de avaliação realizado, mas o método empregado perde evidência na descrição dos resultados. É possível um outro pesquisador se apropriar do método e replicar esse estudo em outra região, por exemplo, porque a condição de apresentação das relações entre as variáveis, que é, entre aspas, o charme do seu trabalho e a sua intervenção intelectual, você não explora. Você tem isso como natural, só que essa combinação de elementos que orientaram o teu posicionamento quanto à conclusão é que a entrega do seu trabalho você assume como natural e não nos revela, não registra como sendo isso. E aí, para que a gente não tenha um serviço isolado de prestação de serviço, a consultoria, seria interessante ter essa forma. Eu anotei aqui, seria conveniente, pode ser ali na percepção do autor, ou conclusão geral, tal, uma análise comparativa entre conceito e resultado, porque a gente tem um conceito do gestor de design, da aplicação da dimensão de intervenção, da forma positiva, várias demonstrações do próprio NGD da viabilidade desse enfoque, e o teu resultado, entre aspas, em alguns casos contradiz isso, em especial a empresa 11. Um comentário sobre isso. Será que é porque a empresa é conservadora? Será que o modo de gestão concorre com o modo de produção? Qual a medida de interesse, né, que levou esse resultado? Então, a gente seria... É claro que o que eu falo não, em momento algum, não invalida, não questiona, não põe sob suspeição a tua dedicação, o teu rigor científico e tudo mais. Mas em se tratando de um programa de pós-graduação e que a gente gera registros para qualificação de pessoas numa linha de tempo maior do que a própria existência da gente, daqui a uns anos, quando lerem seu trabalho, só vai estar o texto, não vai estar você para defender. Então, importante que se essas acomodações sejam claras, para que oriente novos trabalhos, porque se você está apresentando uma abordagem de interação direta com o público direto, como quiser organizar, na forma de cluster, na forma de cooperativa, não sei, como você quiser entender, mas que seria, então, é uma forma de aproximação bacana, legítima. Descreva qual é a sua estratégia, como é que fica seu... Porque ou isso vai redundar no modelo, ou no método, ou alguma coisa desse gênero. Professor, desculpe a ousadia e a extensão do tempo. Coisas afetas ao texto, de fato, não ficam em segundo plano, não que não seja importante, mas que seria enfadonho ficar falando. Eu me permito encerrar aqui a participação e permito também, professor Eugênio, fazer a pergunta ao Leonardo, se ele quer fazer alguma intervenção, fique à vontade, por favor.
Eu agradeço as colocações, professor Trisca, e são todas válidas, muito bem elaboradas, embasadas. E sim, a partir disso a gente vai fazer uma correção no trabalho e talvez apontar essas percepções que você tinha falado e relatar elas no texto. Obrigado, Leonardo. Obrigado, professor Merino. Obrigado, professor Casaroto e os demais que assistiram aqui. Devolvo a palavra para o professor Merino. Obrigado. Então, obrigado, professor Trisca, professor Casaroto. Então, vou fazer uma breve síntese, né, para ver se nós compreendemos, né, os comentários. Em primeiro lugar, acredito ficamos satisfeitos, né, principalmente pelo entendimento de se tratar de uma dissertação, obviamente com oportunidades de melhoria, como vocês apontaram, mas o que realmente nos deixa, como falei, satisfeitos é que trata-se realmente de uma pesquisa, como o professor Casaroto, o professor Trisca falaram, ele tem, né, uma revisão, busca informações no meio científico e tem, né, obviamente, como faz parte de nossos trabalhos, uma aproximação ao mundo real e, nesse caso, ilustrado pelas indústrias do Vale do Taquari, que eu acho que é a nossa principal contribuição, né? Tanto na engenharia, né, com os trabalhos do professor Casaroto, que já falei, que têm sido referências para a gente, quanto no próprio design, sempre tentando essa aproximação, essa contribuição. Fica claro pelos argumentos por vocês apresentados, né, essa fragilidade, né, que pode ser relacionada ao entendimento, né, ao se falar de diagnóstico empresarial e limitar o trabalho a uma prestação de serviço, uma consultoria. Isso realmente vocês deixaram muito claro, e para isso nós vamos tomar as devidas providências para realmente não denotar esse único viés. Até porque não foi, né, uma consultoria, foi uma pesquisa, certamente, num programa de pós-graduação acadêmico, mas com esse viés, com essa pegada prática, né, que nos faz característicos. Então, esse é um ponto que não há a mínima discussão, faremos os ajustes, e como muito bem colocado pelo professor Trisca, Leonardo, né, daqui a alguns anos, quando algum outro pesquisador se utiliza seu trabalho, não vai entender e você não estará aí presente para poder esclarecer de que se trata. Em relação ao outro ponto que acredito seja também estratégico e fundamental, é a entrega. A entrega. O que o Leo está entregando? De fato, esse diagnóstico, esse panorama, talvez, em vez de diagnóstico, a utilização da palavra panorama, pelo fato de estar integrando pelo menos 3 elementos, né, que seria a gestão de design, a competitividade e a inovação, e tentando fazer essa integração, me parece que, né, ele passa de um diagnóstico para um panorama, aí a coisa começa a se ajustar de uma melhor forma. Entretanto, né, como vocês bem colocaram, deve ficar claro, tanto no título quanto nos objetivos, que é algo regional, que não é algo, né, que se associa a todo o sul do Brasil, né? Realmente isso faz muito, muito sentido, entendemos, e ele será, obviamente, restringido ao Vale do Taquari, especificamente a esse conjunto, né, a esse subconjunto de empresas que fazem parte. Obviamente que pelas dificuldades já apontadas pelo Leo e no documento principalmente, né, o nosso objetivo era fazer com praticamente todas, e houve só essa possibilidade. E o grande destaque que eu faria ao trabalho do Leo é também a perseverança de insistir, né, enquanto tudo estava muito difícil, e de ir pessoalmente, né? Eu acho que isso é um destaque, né, que o Leo, a característica do próprio Leonardo, e ele foi a campo, ele foi nas empresas, fizemos os pilotos, né? Tentamos de todos os meios, né, por vários caminhos, associações, grupos, etc., para tentar chegar a um número maior de empresas. Lamentavelmente, nós tivemos, né, bom, não sei se lamentável ou não, mas tivemos um sucesso com essas 11 empresas que nos pareceu já eram
importantes, era um grupo razoável, né? Ainda que não significativo de tudo, mas foi o que foi possível acessar, e a partir disso, o Léo fazer o exercício da pesquisa científica, e como o professor Casarotto bem apontou, assim, detalhadamente, até demais, né? Conversei bastante com o Léo, até falava, mas ele falou, professor, a gente tem que ser rigoroso, principalmente com os instrumentos que nós estamos utilizando, né? E aí, realmente, uma característica do Léo e que me deixa muito satisfeito. Ele não aleatoriamente sai alterando coisa. Eu vou tirar isso porque demora muito. Não. Agora, de fato, né, um comentário que o professor Trisca coloca é verdadeiro, é necessário, quanto, né, ao design dentro desses instrumentos, especificamente aquele do Sebrae, etc., e que, sem sombra de dúvidas, cabe o registro, talvez no final, na conclusão, desse alerta que nós precisamos estar fazendo. Confesso que, assim, de uma outra forma, talvez não exatamente na sua percepção, professor Trisco, isso já estava assim na nossa mente, porque é algo que nós fazemos, como você bem mencionou. Eu entendi que nesse momento não caberia, até pela extensão do trabalho, o fôlego vai acabando, o tempo vai passando, então houveram algumas coisas que nós não conseguimos, mas como você bem menciona, né, no final agora da apresentação, certamente o Léo terá esse momento, né, de relaxar um pouquinho, de olhar o trabalho de forma diferenciada, e um ponto, sim, que realmente nós vamos fazer, é essa inter-relação, né, entre esses três elementos, que, sem dúvida, é a grande entrega do trabalho. Então, algo realmente objetivo, algo bem sucinto, mas robusto, que vai nos dizer, como vocês bem apontaram, o professor Casarotto, o professor Trisca, bom, e aí? E a gestão de design com relação a, digamos, a inovação? O que aconteceu? Se esse radar nos mostra tal coisa, existe alguma relação? Existe algum encaminhamento, alguma coisa nesse sentido? Perfeito. E isso, há um compromisso aqui já registrado, né, gravado, de que nós faremos tudo isso. E, finalmente, um ponto bem claro, e que, para nós, com o posicionamento e a experiência do professor Casarotto, nos deixa mais confiante, que efetivamente se trata, né, de uma abordagem individual, né, individual das empresas, porque não é algo genérico, e isso realmente merece um destaque, porque daqui a pouquinho alguém vê o trabalho e eu acho que a coisa, né, eu pegou um monte de variáveis e juntou todo mundo, digamos, na mesma lida. Então, sintetizando, né, seriam esses os comentários, faremos com maior carinho e a maior atenção todas essas sugestões, temos a gravação, temos os apontamentos, insisto, o Leo tem sido incansável, tem refeito inúmeras vezes os trabalhos, sempre atento, sempre disposto a escutar, então, Léo, isso é uma característica bem importante, principalmente na pesquisa científica, você que está se iniciando nesse processo com uma dissertação de mestrado, à distância, lá no interior, com todas as dificuldades, né, que você também tem passado, igual que todos nós, mas você tem sido perseverante e ainda chegar no finalzinho, honrando, né, a bolsa que você conseguiu junto com o programa, atendendo, né, todas as demandas e sempre disposto a estar trabalhando de forma colaborativa com os colegas também, ajudando, gerando outras pesquisas e por aí vai. Então, basicamente seria isso, Leo, nesse primeiro momento, professor Casarotto, professor Trisca, e eu pediria licença a todos os presentes, né? Tá a Érica, tá a Gisele, a Marina. Nós vamos para uma outra salinha rapidamente, eu vou convidar vocês e discutimos, né? Fazemos a parte final dessa etapa e já voltamos para estar com vocês fazendo o encerramento. Tá bom, Léo? Eu já estou criando a sala e nós vamos para outra sala. Obrigado, professores. Então, Leonardo, após a gente se reunir, discutimos, né, todo o que foi colocado, comentado, chegou-se à conclusão de que você, a sua dissertação de mestrado está aprovada, com alterações,
para as quais você terá um prazo de 60 dias para a entrega da versão final. Dentro dos registros que a banca faz, está na alteração ao título, que nós faremos depois na sequência, e os comentários registrados na gravação da conferência web. Então, nesses termos, eu passo a ler resumidamente a ata, né, para o encerramento dessa atividade. Então, é a ata 008/2022, da Defesa Pública de Dissertação de Mestrado, na qual foi realizada, na data de hoje, a defesa de Leonardo Augusto Brown, né, em nível de mestrado, junto ao programa de pós-graduação em design, com a presença dos membros da banca, professor Nelson Cassaroto e Ricardo Trista, sobre minha precedência como orientador, professor Eugênio Merino. Após sua apresentação e arguição e reunião em sigilo dos membros da banca, chegou-se à seguinte deliberação: aprovado com alterações, para o qual o candidato terá até 60 dias para fazer os ajustes, a entrega e o fechamento do seu trabalho. A partir disso, então, parabéns, Léo, né, por essa etapa. Depois, na sequência, vamos conversar com calma, hoje à tarde ou amanhã, para vermos os ajustes certinhos, né? Atenderemos todas as recomendações da banca. E eu gostaria de agradecer enormemente ao professor Cassaroto pela disponibilidade de sempre, pela contribuição, ao professor Trisca também, né, pelo detalhamento, pelas contribuições, pelas reflexões que fazem de nosso programa, né, ser cada vez melhor. Então, obrigado a todos, e eu passo a palavra ao Léo, né, para se despedir, e aos colegas, se assim o quiserem fazer. Muito obrigado ao professor Nelson Cassaroto, ao Ricardo Trisca, por terem participado da minha banca. Eu agradeço imensamente pelas contribuições de vocês, e certamente que na sequência nós vamos estar realizando as melhorias no trabalho para poder entregar ele à biblioteca. Professores? Eu só registro meus cumprimentos à dedicação do Leonardo e que entenda que a nossa intervenção não esvazia seu trabalho, reconhece todo o esforço e a gente só se dedica a registrá-lo para a posteridade na justiça do tempo que tu empregaste para reconhecê-lo. Eu também reconheço o grande esforço ali, foi realmente cada empresa fazer aquele trabalho, aquela avaliação, não é uma coisa fácil. Fiz as minhas observações para melhorar a apresentação, né, do trabalho, basicamente, e jogar possibilidades para futuros novos estudos. E cumprimento o Merino pelo trabalho, não só nessa tese, nessa dissertação, mas pelo trabalho que ele vem fazendo, que ele vem acompanhando aí as suas patentes, né? Realmente o cara não para. Parabéns ao Leonardo também. Parabéns ao professor Ricardo pelas suas intervenções ali. Eu lhe cumprimento e lhe agradeço a gentileza. Então, muito obrigado mais uma vez a vocês, né, parceiros, né, de todos os dias, né, e Trancou, será? Trancou? Deve ter perdido a conexão. A rede da universidade estava muito ruim, tanto que eu fiquei em casa para trabalhar, porque lá não estava podendo. Eu não sei se a gente assume o até logo nós daqui, professor. Pois é. As partes. Isso aí, até logo a todos aí que estão assistindo. Um grande Obrigado. abraço. Um abraço, obrigado pela oportunidade, obrigado, professor Nelson. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Leonardo, fica aí para esperar o Merino. Ah, com certeza, com certeza. Tchau. Tchau.
Caiu a conexão, Léo. Faz parte, professor, faz parte.